computador. Vou entrando. Ora, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vou entrando. Sentem-se na cadeira. Nas Já cadeiras. está. Boa noite. Está aqui uma imagem, parece uma jornalista, vá, na TVI. Ok. Então, acho que vamos dar início ao 14. O resto vai entrando automaticamente. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Agradeço, claro, em primeiro lugar, a disponibilidade do nosso orador convidado, o Dr. Filipe Carreira, que conheci já há uma série de anos no ISEC, quando eu estava a tirar mestrado. Acho que ambos tínhamos os cabelos escuros. Menos grisalha e menos barba. Não tinhas igual. É um orador e formador de categoria internacional com uma vastíssima experiência no mundo empresarial e acadêmico. É um dos pioneiros do marketing digital em Portugal. É vice-presidente da Associação Digital Marketeers, descobri isso. É autor de diversos livros sobre o mundo digital, disponíveis em 7 idiomas, em mais de 80 países. Os principais tópicos são networking, marketing digital, social learning, comunicação, trabalho colaborativo, liderar no século XXI e um último livro que ainda no fim vai falar. É professor em várias universidades de referência em Portugal, vou só indicar o ISEC, onde nos conhecemos, e é coordenador da pós-graduação em marketing digital no IPAM, em Espanha, em Romênia e Equador. É Most Outstanding Trainer in Europe e in the World by the Junior Chamber International. É formador e orador em mais de 50 países, em 4 continentes, em 3 idiomas, português, inglês e espanhol. Eu dou a palavra ao professor Filipe, mais ou menos 45 minutos, vai se basear no PowerPoint, talvez não só, e no fim fica um bocado de espaço para eventuais questões ou partilha de experiências ou comentários. Filipe, tens a palavra. Ora, boa noite. Antes de tudo, muito obrigado pelo convite. Nós temos aqui um tema curioso, o que é que são isto dos turistas pandémicos, e eu queria desde o início estabelecer algumas regras do jogo, digamos assim. Porque eu queria que isto fosse mais uma conversa, por isso tem uns botõezinhos que podem levantar a mão, dependendo da versão do Zoom que tiverem, têm o botão nos participantes, se tem uma versão antiga. Se tem uma versão mais moderna, tem um botão que diz reações e tem lá para levantar a mão. E eu peço isso porque eu gostava que, em vez de colocarem questões no chat, colocassem de viva voz. As questões acabam por ser mais eficientes, porque às vezes quando nós nos pomos a ler a questão, às vezes não conseguimos perceber a formulação e não podemos ter logo uma resposta. Por isso, nesse sentido, eu quero-vos pedir que tenham o microfone em silêncio, porque o que estão a ver aqui, estão a ver através dos slides. Por isso, sempre que um microfone fizer um ruído, eu desapareço e aparece essa pessoa. É um bocadinho incomodativo para todos, por isso é melhor não se esqueçam de levantar a mão, e eu quero ter convosco uma conversa, por isso não vai ser aqui um monólogo, não vou ser eu debitar coisas, eu quero ter uma conversa convosco. Por isso esses são os conselhos para hoje. Michel já me apresentou muito bem, mas se quiserem conectar comigo, podem conectar diretamente pelo LinkedIn, utilizando este QR Code. É só apontarem o vosso telemóvel
e pronto, podemos nos conectar, porque esta é uma das vantagens do digital, é que a conversa pode continuar facilmente para além deste momento em que nos encontramos. Podemos, basicamente, encontrar-nos posteriormente, digitalmente, ou, por que não, até algum momento presencialmente. Por isso, estejam à vontade para se conectarem comigo. Eu queria começar por uma pergunta. Estão a ver aqui outro QR Code, não é? E este QR Code tem a ver com o seguinte. Eu queria que vocês, ou podem, se não utilizarem o QR Code, podem utilizar este link e este código, e até o melhor é fazerem através do telemóvel. Eu gostava que vocês partilhassem o que é que vocês acham que são os sentimentos com que as pessoas vão sair pós-Covid. Vamos imaginar, Covid terminou, ok? Vamos supor que até ao dia 2, ok? O que é que vocês acham que vão ser os sentimentos que as pessoas vão ter posteriormente ao Covid? Okay? Porque isto é muito importante quando nós queremos estabelecer tendências em termos de mercado. Porque temos aqui um facto que está a durar há quase 2 anos, e claramente vai durar 2 anos, pelo menos, e isto vai modificar a perspectiva que nós temos da vida. Quais é que vocês acham que são os sentimentos? E eu vou partilhar convosco a seguir o que é que vocês estão a responder. Okay? Não sei se estão a ter algumas dificuldades em termos de acesso ou não. Já vejo que há várias pessoas que responderam. Podem responder até 3 sentimentos, por isso utilizem só uma palavra para que, porque aqui está a criar uma nuvem, e então essa nuvem, se vê palavras que aparecem em comum, vai, no fundo, dar mais ênfase, não é? Vai aparecer maior, como uma nuvem de palavras. Okay? Por isso eu queria dar-vos algum tempo para responderem. Já temos 3 pessoas que responderam. Não sei se há algumas pessoas que estão a ter dificuldades em responder. Se tiverem, por favor, indiquem, que é para eu eventualmente vos poder ajudar naquilo que eu puder. Por isso, teoricamente é muito simples. Com o QR Code nem precisam de meter código, vai diretamente ao formulário e podem colocar as palavras. Com o link meeting.com, colocam o código e vai parar exatamente à mesma pergunta. Têm 3 campos para responder, porque este é o, digamos assim, é o momento. Eu gostava de trabalhar com aquilo que vocês pensam e também vermos até que ponto aquilo que eu penso está em linha com aquilo que vocês pensam. Se discordamos, se não discordamos, que assim, e se discordarmos, ótimo, fantástico, porque isso vai criar discussão, e nada mais chato do que monólogos a esta hora. Por isso, nada melhor do que uma boa discussão, e até para percebermos, se calhar, mais o que é a realidade. Por isso, já temos 11 pessoas que responderam. Nós temos aqui 23 contando comigo, por isso ainda falta um bom bocado. Não é obrigatório que sejam 3 palavras. Se vocês acharem que uma é tão dominante, podem só colocar uma, estejam à vontade. Eu ia dar mais 1 minuto para termos mais respostas. Já temos 12 respostas, porque eu não queria estar a mostrar as respostas que estamos a ter antes de a maioria a preencher, e já temos a maioria absoluta, não é? Agora estamos em época de eleições, por isso temos uma maioria absoluta, mas gostava de ter mais próximo dos 20, porque temos 14. Se fosse possível, algumas pessoas que ainda estejam a terminar, deixem estar com 1 ou 2 palavras é suficiente, que é para nós percebermos o que é realmente o sentimento dominante. Ora bem, já vou partilhar, porque parece que não temos alteração das 14, e já temos aqui muitas palavras para ver. E o que é que temos para aqui? Ora, reparem bem que a palavra que aparece logo no início é insegurança. Okay? Por isso,
a componente de insegurança aqui mais, mas temos outras coisas engraçadas. Viagem compensatória, de compensar, no fundo, penso eu que a ideia é compensar este momento que vivemos, passar as pessoas, pronto, têm que compensar alívio, incerteza, incerteza e insegurança podemos agrupar, foco pela saúde, humanização, desejo de novas experiências, cuidado também eventualmente ligar com a socialização, a digitalização é um sentimento, eventualmente sim, sentimos que a vida se digitalizou, mas depois aparecem coisas como aventura, coragem, excitação, socializar, fraternidade, novas experiências, se calhar novas experiências, aventura, a ansiedade, podemos com a ligação à insegurança, à incerteza, por isso temos aqui várias coisas, receio também ligado com a insegurança, uma certa tristeza, eventualmente, sim, eventualmente pelo tempo perdido, e como é que nós vamos compensar essa tristeza? Aqui parece que há pessoas com vontade de entrar. Michel, há aqui uma mensagem da Yarley. Isto... Podes só partilhar o link que descobriste? Não, para entrar, penso que para entrar na sala. Parece que há pessoas para entrar na sala. A Yarley é que está a dizer isto. Agora porque eu estou a ver o chat também e parece que há pessoas por entrar. Muito bem, pronto, entraram umas quantas. Eu vou só deixar entrar e fazer uma breve explicação daquilo que nós estivemos, porque estão a entrar bastantes. Nós não vamos voltar atrás no exercício, mas, quer dizer, repentinamente temos aqui mais 10 pessoas. Isto é, 34. Tivemos um aumento de 50% da nossa audiência. Estou a ver que ainda estão a conectar o áudio, por isso, ok. Muito bem. Eu já tinha começado aqui a minha apresentação, aumentamos consideravelmente as pessoas, e eu estive a fazer aqui um exercício, se quiserem acrescentar um sentimento diferente, não é? Podem ir ao link que está por cima deste site, mas a ideia era que fizemos aqui um pequeno exercício de perceber quais são os sentimentos que serão dominantes após a Covid. E eu estava a explicar que isto é muito importante começarmos por aqui para percebermos o que é que vai acontecer em muitos mercados. E eu acho que o mercado do turismo é um mercado que vai ser muito afetado por esta mudança de sentimento. E neste tempo de partilha, que eu também quero ter as vossas interrupções, isto é, se quiserem interromper, por favor, façam levantar a mão virtualmente. Eu até expliquei que há no botão de reações, ou se tem uma versão mais antiga, os participantes têm lá a possibilidade de levantar a mão, se não tiverem o botão de reações. E com isso podemos discutir um pouco mais estes temas. Por isso, aqui o que fizemos foi uma recolha, no fundo uma sondagem com 15 pessoas que já participaram, quais são os sentimentos pós-Covid, aquilo que será expectável que as pessoas sintam no pós-Covid. Por isso, vou avançar e com isso eu vou-vos dar a minha opinião. Qual é que é o sentimento transversal e dominante? Isto é a minha opinião e estou à vontade que discordem comigo, porque é a minha opinião. Por isso, se nós aprendemos com esta pandemia é que não há verdades absolutas e a minha opinião, por muito informada que seja, não é certamente uma verdade absoluta. É uma opinião. Então a minha opinião é a seguinte. Esta por acaso é uma fotografia que tirei recentemente, estava no deserto na Arábia Saudita e estava a pensar sobre isto. É que o grande sentimento é que somos todos mortais.
O que é que isto quer dizer? Toda a gente sabe que é mortal, quer dizer, não é? É estúpido, porque é que eu estou agora a dizer isto? Uma coisa é sabermos, outra coisa é a percepção da mortalidade. Passo a explicar qual é que é a minha prova empírica. Eu antes recebia e-mails ou mensagens ou telefonemas de pessoas dos seus 60 e muitos para cima, que já não falavam comigo há algum tempo, e começavam o telefonema com: espero que estejas bem. Espero encontrá-la de saúde. E curiosamente, e agora vocês podem também dizer, se não têm essa experiência, por favor, digam, se calhar sou só eu recebo mensagens, telefonemas de pessoas de 50, de 40, de 30, de 20, que começam a mensagem a dizer: espero que se encontre bem. Muitas vezes em mensagens em inglês, keep safe. Têm essa experiência? Não têm? Podem no chat pôr sim, não? Já notaram isso? Sim ou não? Tal e qual. Uma nova fórmula de cumprimentar. Isto é, de repente, todos nós começamos a ser muito... O que é preciso é ter saúde. Uma expressão tão sénior passou a ser algo habitual. Repentinamente, faixas etárias que nunca pensaram na mortalidade começaram a pensar. E isto é uma questão de percepção, porque se nós formos a ver as estatísticas e etc., não há uma grande mudança, a mortalidade continua a ser nos escalões etários mais elevados, não houve repentinamente uma razia em escalões etários mais abaixo dos 60 anos. Okay? Não há. Todavia, eu, como o Michel estava a dizer, eu sou professor também na área de marketing. Eu costumo dizer que em marketing nós trabalhamos percepções, não trabalhamos realidades. Por isso, tudo aquilo que nós vamos aqui falar tem a ver com lógica da percepção. E no meu entender, o que está na base de tudo aquilo que eu vos vou agora dar, que é a minha opinião, está baseado nisto. Em que repentinamente temos um mercado que transversalmente passou a sentir que é mortal. Porque o adiar certas coisas passou a não ser uma opção. Porque não sabemos até quando estamos por cá. Então, vamos seguir. Qual é o impacto? Qual é o impacto desta forma, deste pensamento dominante? Temos novos segmentos. Eu lembro-me quando comecei a trabalhar na área de marketing digital, quando se falava do segmento dos séniores, falava-se, bom, são coisas para ortopedia, são fraldas para incontinentes. Não era experiências, não era viagens a locais longínquos. Porque eu, quando era miúdo, quando me falavam de alguém com 70 anos, essa pessoa não estava com os pés para a cova, estava com os pés na cova. A forma como se vestia era triste, estava basicamente no alpendre à espera que a morte viesse. Agora não. Estes senhores aqui têm 70 anos e andam todos felizes pelo mundo. Não agora, claro, mas vão andar outra vez. Mas também temos outro segmento e que com a pandemia vai aumentar mais, pessoas que não querem continuar a trabalhar ou olhar para o prédio em frente. Querem estar numa praia paradisíaca, querem ter uma vida nómada, querem viver uns tempos em Portugal, outros tempos em Bali, outros tempos na Islândia. O que é importante é que tenham uma boa ligação. Porque, efetivamente, com a experiência de trabalho remoto que nós fizemos, tudo mudou. Tudo mudou. Isto é, neste momento, há sítios até improváveis que têm ótimas condições de trabalho. Okay? Eu, o mês passado, passei-o entre a Arábia Saudita, o Dubai e o Iraque. E de todos os sítios eu estive a fazer webinars.
desde o Iraque, até o Iraque, não é? Pronto. Quer dizer, só faltava, pronto, no Afeganistão talvez seja um pouco mais complicado, mas o Iraque ainda se faz bem. Experiências. As pessoas querem experiências. Aquela ideia do turismo como sol e praia, quer dizer, vai continuar, isto não vai acabar de um dia para o outro, mas as grandes oportunidades de crescimento, e crescimento de 3 dígitos, de 2 dígitos, estão no setor experiencial, em criar experiências extraordinárias. E pode ser, sei lá, andar de balão na Capadócia, como está aí, ou ir fazer compras num bazar, ou atirar-se de um avião, ou andar aos tiros. Aquela fotografia, por acaso, é do meu filho mais novo, na Letónia. O que é que eles fizeram? Tem um programa que, curiosamente, é um aproveitamento. O que é que aconteceu quando as tropas soviéticas se retiraram? Deixaram muito armamento para trás. E então, o que eles criaram foi, e que já tinham também, não diria que são campos de tiro, porque isto é dentro de um túnel. Uma pessoa está debaixo de terra a dar tiros. E então tem armamento. E então a lógica é experimentar uma AK-47, uma metralhadora soviética famosa, e aqui não é, aqui neste caso é uma shotgun, mas isto é combinado com despedidas de solteiro. Isto é, tem pacotes, a sério, tem pacotes muito dirigido para o mercado inglês, em que despedidas de solteiro aquilo incluem entradas em determinado tipo de discotecas, dar tiros, e tem vários pacotes. E a mesma empresa faz nas 3 repúblicas bálticas, na Letónia, na Lituânia e na Estónia. Ou pode ser, por exemplo, ter a experiência de Fórmula 1. A Fórmula 1 não, neste caso é de carro de corrida de Porsche, não é? Já, isto é na tua terra, em Leipzig. A Porsche tem um circuito que faz testes de carros e que recriaram todas as curvas mais complicadas de todos os circuitos de Fórmula 1. Então. Tem a curva do Mónaco, tem a Nürburgring, não é? Tem aquela. Eu não sou bom em Fórmula 1, por isso eu sei que fiz todas essas curvas. E realmente, feito de dentro de um Porsche é um bocadinho diferente. Ou pode ser, porque não, isto andar de camelo já começa a ser demasiado visto, não é? Todas as pessoas que vão para o Cairo vão dar uma voltinha de camelo. Porque não dar uma voltinha de elefante? E, por exemplo, tive a oportunidade de fazer isso, aquele não sou eu, nem eu, mas tive a oportunidade de fazer isso no Sri Lanka. E porquê? Porque faz parte de todo o pacote de que uma pessoa pode fazer lá no meio do Sri Lanka. E pode uma pessoa também, por exemplo, em Évora temos experiências não só de skydiving, não é? De atirar-se de um avião, basicamente, em tandem, como também agora também criaram, ligada com uma unidade hoteleira, a experiência de andar de avião, pronto, uma pequena avioneta, nos céus do Alentejo. Por isso, a pessoa pode ficar dentro do avião, não se atirar. Por isso, e como estas há infinidade de experiências, podem ser gastronómicas, podem ser o que quiserem. Isto é, são nestes nichos em que os crescimentos podem ser absolutamente extraordinários. Naquilo que é o sol-praia, eu acho que vamos ter um decréscimo. Exato, também podemos andar em balão de ar quente em Évora, exatamente, também há isso. Agora, ambientes. E por que não criar ambientes? Também há o turismo de ambientes. Pronto, podemos falar daquela lógica do romântico, não é? Pode-se fazer um jantar autenticamente de molho, como está aqui, ou ter um quarto absolutamente preparado, ou pode-se ter uma celebração completamente original, não é? Por isso, um ambiente celebratório. Depois temos turismos para todas as tribos, o que eu chamo de TTT, não é? Turismos para todas as tribos. E temos o turismo de festivais. Eu conheci há uns tempos atrás um indivíduo inglês que me dizia,
que saía mais barato vir a festivais em Portugal do que ir a espetáculos em Inglaterra. Avião e hotel incluído. Isto é, eu não sei se era para o Nós Alive ou se era o Rock in Rio, ele e o filho vinham, porque sairia mais barato, ele tinha feito as contas, meter-se num avião, provavelmente a Ryanair, aterrar cá, um hotel relativamente económico e depois ir a um festival. E nós temos uma indústria de festivais, que há de reabrir em algum momento, que tem condições ótimas. Porquê? Porque temos bom tempo. E temos boa segurança e coisas desse estilo, que é dado muita importância. E, como temos um nível de vida mais baixo, como é lógico, os bilhetes são mais baratos. Mas temos também, em Portugal, o famoso encontro de motares de Faro, não é? Aí temos um ilustre representante em baixo. E eu, outra vez, Michel, desde Leipzig. Leipzig, eu vou-vos contar uma pequena história. Eu fui a Leipzig há 2 anos e ia no aeroporto em Frankfurt para apanhar o voo para Leipzig e vejo uma senhora, pai, dos seus 60 anos, toda vestida de gótica. E eu pensei, ganda maluca. Mas, ok, e vou-me dirigir para a porta de embarque. Quando chego à porta de embarque, metade das pessoas que estavam lá eram góticas. E eu, espera aí, o que é que se passa aqui? Aqui passa-se qualquer coisa muito estranha. Porque não é muito normal uma pessoa num aeroporto movimentado como Frankfurt, repentinamente está rodeado de góticos. E eu começo a perguntar ao meu amigo que eu ia para lá, ele não tinha dito nada, de propósito, e ele diz-me, pois, é que tu vens no meio do maior festival gótico do mundo, que é em Leipzig. Não sabia. E então, esta é a imagem dos góticos num parque enorme em Leipzig, e isto é uma pequeniníssima parte dos góticos que estavam lá. Uma pequeniníssima parte. Porque depois até fiquei a aprender que há vários tipos de góticos. Há os mecânicos, há os fetichistas, e há uns que recriam anos, século XIX e não sei o quê, e então fazem essa recriação. E são simpaticíssimos. A minha namorada e eu tiramos imensas fotografias. E os hotéis, o hotel onde nós estávamos, que era um dos melhores hotéis de Leipzig, curiosamente também tem uma história, porque estas coisas, as histórias são muito interessantes. Era um hotel que tinha sido, Leipzig ficava na Alemanha de Leste, era um hotel que era dedicado para os estrangeiros e foi construído para os estrangeiros. E então, para além da hospitalidade da República Democrática Alemã, também havia que todos os quartos estavam sob escuta. Por isso a Stasi tinha lá um microfonezinho, o que quer dizer que tudo aquilo que era dito em cada quarto era ouvido pela Stasi e transcrito, provavelmente, por algum funcionário habilidoso. E esse hotel, porque a pessoa pode pensar, isto os góticos, pronto, este hotel, eu acho que era 4 ou 5 estrelas, não me lembro agora, este hotel, logo à entrada, dizia, faça a sua reserva para 2020. Por isso, eles devem ter perdido um bocado de negócio com isso, porque eles tinham já preços especiais para o Festival Gótico de 2020. E eu depois interagi com alguns e até descobri que tinha um amigo gótico lá no meio, que veio com a família, nós estivemos a tomar um pequeno almoço, e ele explicou, nós vimos todos os anos, nós e os nossos filhos, é um festival, é um gótico familiar. E é verdade, nós víamos as criancinhas góticas, mesmo bebés góticos, uma coisa curiosíssima. Por isso, este festival, este turismo, digamos assim, tribal, atrai pessoas de todo o mundo. De todo o mundo. E vida saudável. Vocês falaram da questão da saúde. Acham que as pessoas vão sair, efetivamente, com este receio da mortalidade que está iminente, não é?
E então, tudo o que tem a ver com a saúde, quer seja física, quer seja mental, atenção que esta pandemia está a criar um problema gravíssimo de saúde mental. As depressões, as ansiedades, os ataques de pânico, as tendências suicidas, etc. Isto está a aumentar de uma forma enorme. Por isso é que certas medidas têm que se fazer alguma crítica, porque estamos a curar de um lado, mas isto é como, no fundo, é como aos lençóis. Se puxamos de um lado, desaparece do outro. E se calhar vamos ter aí problemas graves e as pessoas vão querer, quer seja a lógica zen, quer seja ir para o ar livre, quer seja desportos que impliquem a interação com a natureza, a água, a montanha, ou quer seja, vão ter um grande futuro. E depois, se quisermos, também uma das consequências é que vamos ter um reforço da espiritualidade. Não é por acaso que quando nós olhamos para, no fundo, as audiências das igrejas, e isso transversalmente pelo mundo, vemos que as idades mais avançadas são mais propícias à visita à igreja, não é? Isto foi sempre associado à questão da mortalidade, mas se quisermos, as gerações mais novas vão estar a procurar outras formas de espiritualidade ou mesmo as tradicionais. E também há mercado para isso. Temos aqui a imagem de Meca. Ora, Meca fica na Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um exemplo muito engraçado porque até setembro de 2019 não havia vistos de turismo. Isto é, não se podia ir de turista. Eu, quando fui em 2018 à Arábia Saudita, eu tive que ir para uma conferência, tiveram que ser uma empresa saudita a patrocinar a minha ida à Arábia Saudita. Não havia. E repentinamente eles colocam este visto de turista, apesar de terem já turismo religioso na casa dos milhões de turistas, digamos assim. Porque um dos pilares da fé muçulmana é a peregrinação a Meca, que pelo menos uma vez na vida têm que ir. Por isso, nós estamos a falar aqui, esta multidão é real, porque há dias em que existem mais de 2 ou 3 milhões de visitantes em Meca, dias, ok? O que é uma loucura. Pensem a logística disto, é absurdo, é absurdo. Mas nós temos um exemplo em Portugal, temos Fátima, não é? Mas temos, lá está, as outras formas de espiritualidade em que estamos, todas estas questões, se quisermos, zen, holísticas, começam a ter cada vez mais importância. E depois, consciência ecológica, não é? Eu aqui... Eu aqui sou um bocadinho cínico, ok? Aviso já. Sou um bocadinho cínico porque isto às vezes é para compensar os pecados, não é? Que muitas pessoas fazem a diário, ok? Eu sou, por exemplo, um exemplo que eu costumo dar muitas vezes. As pessoas não têm a consciência que a indústria do fast fashion é uma das maiores poluidoras do mundo. Isto é muito, se calhar até neste momento é mais poluidora do que muita indústria automóvel. Porque realmente a quantidade de recursos que são envolvidos para imediatamente ir para o lixo é absolutamente extraordinário. Mas, uma questão de percepção, nós queremos compensar isso de alguma forma. E podemos estar vestidos de cima a baixo em Zaras, Primarks e H&M's, etc., mas sentimos bem se formos andar de bicicleta, porque estamos a poupar o carro. Por isso, nada melhor do que também aproveitar essa tendência, porque nós estamos aqui para aproveitar as tendências.
e pode ser a componente de transportes, pode ser a componente de programas que são feitos justamente utilizando meios de locomoção alternativos, nem que seja andar a pé, ou pode ser também a experiência que em muitos meios urbanos as pessoas já não têm, já não sabem o que é uma horta. Muitas crianças não sabem de onde é que vem uma cebola, não é? Isto, ouvimos as gerações mais velhas dizer, não sabem o quê, não sei o quê, porque está tudo ali. E nós temos condições de proximidade de cidade ao campo que outros países, por exemplo, ou outras cidades, por exemplo, vejam uma cidade, eu sei este exemplo em termos de dimensão, que para mim é impressionante, a cidade de Istambul, de uma ponta à outra, são 120 quilómetros. Por isso nós conseguimos imaginar pessoas que se calhar nunca foram ao campo. E a única percepção que têm de campo é um parque. Ok? Por isso há aqui componentes interessantes em que experiências, lá está o agroturismo, o enoturismo tem um potencial. Por exemplo, eu em Portugal, eu costumo sempre dizer aos meus amigos que são adeptos do vinho, digamos assim, conhecedores de vinho, que Portugal é o melhor país que podem visitar, porque em poucos quilómetros podem mudar de tipo de vinho. Eu já agora, digamos assim, uma salvaguarda, eu não gosto de vinho, mas eu explico-lhes que do norte de Portugal até o Algarve podem beber vinhos completamente diferentes, porque a nossa produção, infelizmente, para exportação, caracteriza-se por ser relativamente pequena, o que quer dizer que nós não podemos competir com exportadores como são os espanhóis, os franceses, os argentinos, os chilenos, os sul-africanos, que fazem produções em massa de mesmo tipo de vinho. Nós temos o vinho, temos o vinho verde, temos aqui perto aqui da minha zona o vinho de Carcavelos, que é uma coisinha de nada, não é? Temos os vinhos da Península de Setúbal, temos os vinhos alentejanos que depois têm várias variações, temos os vinhos do Douro, temos depois o vinho do Porto, que é o único vinho efetivamente global, é o único que vocês encontram em todos os bares no mundo. Se pedirem um vinho do Porto, têm um vinho do Porto, é como se pedirem um gin, faz parte digamos assim, do conjunto de bar de qualquer sítio do mundo. Mas, por exemplo, podem encontrar vinhos como Torres, que é da Catalunha, que eles criaram uma marca que tem vinhas, quer seja no Chile, quer seja na Califórnia, e tem essa produção associada. Okay? Por isso nós temos essa especificidade, no fundo ligada à ecologia e ligado às experiências. E depois, aqui estas imagens parecem esquisitas, ok? Começa com uma que é a típica imagem da selfie, não é? Estamos em Roma, Coliseu por trás, só temos é que tirar uma fotografia e dizer que estamos muito contentes. Só que este mundo das selfies e do Instagram e do Snapchat, do Facebook, etc., criou uma outra indústria. É que todos nós temos que ser minimamente bonitos. Todos nós somos muito, muito, muito conscientes dos nossos defeitos. Eu vou-vos contar porque é que está aquele senhor ali com uma fita. Eu procurei uma imagem mais similar. Há uns anos atrás eu estava em Istambul, e já não ia a Istambul há uns anos, e comecei a ver assim, umas pessoas assim com umas fitas e com a cabeça assim, parecia que tinha assim um problema. E eles estavam todos mais ou menos no centro e andavam todos mais ou menos em conjunto, e eu perguntei aos meus amigos turcos, mas isto é algum festival religioso, alguma coisa? Eles dizem, não, isto é transplantes capilares. Transplantes capilares? Sim. E então depois começaram a dar a informação e eu comecei a ver, e inclusive há 2 anos atrás vi uma reportagem na televisão espanhola em que explicavam, e em Portugal também já chegou esse produto, em que
pronto, vocês precisam de fazer um transplante capilar. Eu estou a ver aqui a fotografia do Nuno Almeida, por isso, se ele quiser aproveitar. É muito simples. Há clínicas na Turquia que vos vendem o pacote inteiro. É o avião, é a estadia, é as visitas aos sítios mais interessantes de Istambul e, pelo meio, fazem um transplante capilar. E, curiosamente, mais barato que em qualquer outro país da Europa. O pacote não é... Tudo isto é mais barato em Istambul do que fazer no resto da Europa. Sendo que, em Istambul, eles estão especializados. Isto é, não há uma clínica, há uma série delas, e vocês podem encontrar os reviews e tudo delas todas. Isto de tal maneira chegou a Portugal que eu, quando estava agora a regressar do Iraque, vim via Istambul e vinha o avião, Istambul-Lisboa, e vinha um grupo de aí uns 5 ou 6 portugueses, todos eles com a fitinha. Por isso, a moda também chegou cá. Mas o mesmo pode ser dito para os dentistas. Uma das coisas, quando existia a revista da Ryanair, era que eu reparava que havia uma quantidade de anúncios a dentistas na Polónia. Porquê? Porque um tratamento dentário na Polónia era muitíssimo mais barato do que no Reino Unido. E dava para ir passear para a Polónia e ainda comer lá e estar divertida, etc. Viagem, hotel, tudo incluído, era mais barato do que o tratamento. E o tratamento era de qualidade. Okay? A mesma coisa se aplica à cirurgia estética. O Algarve, por exemplo, já começa a ter clínicas especializadas em cirurgia estética, não para portugueses. Porque se vocês... uma das coisas que eu achei piada no fórum Algarve é que há uns ecrãs a dizer os voos do aeroporto. E se vocês olharem para aqueles ecrãs, pensam assim, espera aí, Faro é uma cidade do Reino Unido, não é? Porque o que vem é Londres, Newcastle, Manchester, Liverpool. Os voos estão... Quer dizer, e depois há um assim para o Porto, há um assim para Frankfurt, mas a esmagadora maioria é voos para vários pontos do Reino Unido. Escócia, mesmo a Irlanda também. Pronto, é uma cidade do Reino Unido, Faro, em termos de aviação. E pronto, era isto que eu queria partilhar convosco. Vocês não me interromperam com questões, com comentários. Não sei, puseram alguma coisa no chat. Agora não estava a sair, estava engasgado. É normal. Não, mas podem agora, se quiserem, colocar agora a questão. É como nos casamentos, só falem agora ou calem-se para sempre. Calem-se. Não digam nada. Eu espero não ter sido tão Nada, de maneira nenhuma. Tão esclarecedor. Eu queria vos desafiar a pensar. Aliás, esse era um dos desafios que eu vos queria lançar, é que justamente considerassem estas tendências no vosso trabalho. Obrigado, Filipe. Se eu puder intervir. Força! Eu Boa só noite. para uma questão técnica, é que quando quiserem intervir, levantar-se a mão, que é porque não serem 2 ou 3 ao mesmo tempo. Força! Claro. Pronto, boa noite. Reparei que falou ali da questão da espiritualidade. Está a falhar, José. E estava a dizer que considera que poderá vir a... Estou a falhar? Pois, agora com as falhas parecia um monge budista. Estava tibetano. Já é a parte prática da espiritualidade. Eu penso que, não sei se estava a fazer uma ilustração. Agora voltamos a ouvir, José. Ok, pronto, eu estou aqui com um bocado... Eu por acaso estou na Turquia neste momento. E estou com ok. Força. Mas... José, apesar de nós gostarmos de o ver, se calhar é melhor desligar o seu vídeo. José? Não
ouvimos, José, não ouvimos. Se calhar o melhor é fazer a pergunta desligando o vídeo. Yeah. Desliga o vídeo e tenta outra vez. Conseguem ouvir? Já um pouco melhor. Ó José, não podes partilhar resumidamente no chat? Entretanto, se calhar se alguém mais tem alguma questão, aproveitar. Yeah. Correto? Não tens nada? Claro. Sempre participativa. Eu compreendo porque eu sou assim uma espécie da última barreira face ao jantar. Compreendo. Está na hora. O João está aqui a levantar a mão. Força. Ora, então, mais uma vez, muito obrigado. Não sei se me estão a ouvir bem. Yeah. Ouvir e a ver bem. De certa forma, está a forma, funcionar bem. Cliente safe. De certa forma, portanto, se calhar não sei se era isso que o colega, portanto, por essa via que ele ia entrar ou não, pela questão da espiritualidade. Eu não posso deixar de dizer isto, e uma vez que falou da parte ecológica, portanto, que neste momento estão-se a levantar atitudes e comportamentos que, por norma, são esquecidos. Como aquela questão de cada vez que chegamos ao Natal, pois é bonito levarmos uns cabazes, agradar, fazer o bem. E depois o resto do ano as pessoas esquecem-se um bocadinho desse tipo de comportamento. Obviamente que se calhar esta percepção que a pandemia nos trouxe, que realmente, portanto, a vida é curta, se calhar leva precisamente a que as pessoas comecem a questionar-se mais sobre aquelas pequenas coisas que se calhar até nos dizem muito e que de facto que são importantes, que nos passam, portanto, de lado no cotidiano. E eu penso que realmente de todas as consequências que a pandemia teve, foi precisamente o repensar da forma de ser e de estar e o caminho que se calhar as nossas sociedades se tornaram e digamos que há que repensar a forma como todos nós, ditos sociedades ocidentais e evoluídas, portanto, encontrar aqui, digamos que uma harmonia em termos democráticos, mas sem esquecer realmente aquilo que por vezes nós com tendências de melhorar aspectos profissionais, esquecemos um bocadinho a parte familiar, portanto todas essas questões que nos fazem mover, não é? Se calhar começam neste momento a ficar um bocadinho mais claras. Portanto, eu concordo na totalidade com o que disse relativamente a este aspecto, é realmente aquilo também que penso, e penso que não só neste momento, portanto, a nível da própria astrologia, muitas pessoas neste momento estão fascinadas com aquilo que vão descobrindo diariamente, mas eu penso que digamos que estas calamidades que vão surgindo, infelizmente, penso eu, permitem o ser humano fazer evoluções. Regressões em alguns aspectos, mas evoluções, portanto, noutras áreas, e eu entendo que o individualismo, comparando com a parte da própria humanização das pessoas, vai sofrer transformações. Penso que isso é inevitável. Aliás, a reforçar um bocadinho também essas tendências, vai ajudar também toda esta evolução tecnológica realmente a facilitar determinadas coisas que nos tiravam muito tempo, inclusive, para nós vivermos um bocadinho determinados aspectos que esquecíamos. Portanto, era este o meu contributo. Muito obrigado pela sua partilha e gostei bastante. Está bem? Obrigado. Obrigado. Efetivamente, estamos aí alinhados. As pessoas começamos a dar mais valor às pequenas coisas, mas ao mesmo tempo queremos fazer coisas diferentes, porque lá está, não sabemos quanto tempo é que estamos por cá. Gorete, agora, chuta.
Boa noite a todos. Doutor Filipe, muito obrigada pela sua partilha. Antes de mais, deixou-me entusiasmada logo de início com esta dinâmica das perguntas e depois vamos ver os resultados. Pena que não fôssemos mais para podermos ter ali uns nomes, saírem ali umas palavras um bocadinho maiores. Estranhas. Por outro lado, também julguei que fôssemos fazer essa dinâmica ao longo da apresentação, mas reconheço que o tempo é muito curto e, portanto, é difícil fazer estas dinâmicas em tão pouco tempo. Achei curioso aqui da sua apresentação alguns pontos. Um deles fez-me lembrar uma tese que estou há imenso tempo para ler, que é a tese do Cavaco Silva, do Dr. Cavaco Silva, sobre precisamente as percepções e as expectativas, e que não sendo da área do turismo, acho muito interessante ele ter feito uma tese nessa área e acho que faz sentido outra vez ir buscar, tentar ir fazer essa leitura. Mas aqui em particular, quando fala dos tipos de turismo, todos eles são tipos de turismo, não é, que já existiam. No fundo, o que está a dizer-nos é que se vão acentuar os nichos de mercado, não é? É um bocado esta lógica. Nesta perspectiva de o que é que sentimos e o que é o turista pós-pandémico, eu pessoalmente, no que me é permitido pensar sobre a matéria, tenho-me confundido, ou tenho feito muita confusão, os receosos. As pessoas que, não, agora temos muitos casos, agora não vou, mas já tenho tantas saudades de ir ver a família, e agora ia passar o Natal ao Norte, ou tenho o filho em Nova Iorque, mas agora está com muitos casos, se calhar não vou. Mas que eram pessoas que viajavam com muita regularidade e que tinham pacotes todos os anos muito concretos. Tenho aqui uma sensação, uma expectativa, uma visão, pode ser só minha, que há aqui entre uma faixa etária assim mais de 50 e muito associada à tal questão da mortalidade, uns mais de 50 que, calma, não vou este ano, vou para o ano, também já viajei nesta vida, deixa passar esses Covid e tal, calma. Há aqui uma faixa etária entre os 30 e os 49 que, se puder fazer hoje, faço já, é o meu caso, claramente. Se eu puder ir fazer uma viagem amanhã, vou de certeza, fica já feita, check, ok? E há aqui os menos de 29 que isto vai voltar tudo à normalidade, isto é uma doença como outra qualquer, a gente vai ser vacinado e tal, e daqui a 2 anos está tudo normal. Dentro desta ideia que eu tenho da minha experiência pessoal, das pessoas que me rodeiam, eu fico um bocadinho preocupada realmente com os antigos turistas, eu vou chamar os antigos turistas, que eu acho que é um bolo significativo no mercado, que são os que não estão a viajar e que não vão viajar enquanto não sentirem essa tal segurança. Que são estes que ainda há muitos casos. E quando passado não foram, este ano não foram outra vez e não estão a ir. E esta ansiedade e toda esta questão psicológica aqui associada. Portanto, sim, temos que ser otimistas e ver os novos mercados e os novos nichos a crescer, etc. Mas vejo o outro lado desta moeda também, e que vejo com alguma preocupação, que é os antigos turistas. O que é que nós vamos poder oferecer-lhes que lhes vai compensar, que lhes vai trazer esta segurança que as pessoas ainda não têm? Eu compreendo esse ponto de vista, e acho que isto do receio, do medo, no fundo tem o comportamento inverso de uma mancha de óleo. Isto é, uma mancha de óleo espalha-se e vai cobrindo uma determinada superfície. Nós agora temos que ver a mancha de óleo a recuar. Ela vai recuar também lentamente. E eu diria que, claro que nos escalões etários mais elevados vai ter mais impacto, só que, mais uma vez, depende da percepção. No momento em que a percepção mude e haja uma percepção de segurança, e o mais curioso é que, mais uma vez, isto é tudo uma questão de percepção, porque eu vou dar um exemplo simples. Ninguém normalmente tem a percepção de quantas pessoas morrem em Portugal, não é? Mas aparece 23, que é o número 2, não é? 23 pessoas morreram de Covid,
mas 300 morreram de outras doenças. É o normal, em média. Não sei o número de quantas é que morreram mesmo hoje, mas em média morrem 320. Por isso, em média, 300, e nesta época do ano começam a morrer mais. E há outra coisa engraçada, porque aqueles mesmo que nós pensamos que possam ser receosos, depois podem ter comportamentos curiosos. Eu não me esqueço de, há uns anos atrás, vi uma reportagem da televisão espanhola sobre as festas da terceira idade. E então, uma das coisas que começaram que tiveram a ver em termos de estatística é que os escalões etários com maior crescimento de doenças venéreas eram acima dos 60 anos. E esta, hein? E então andavam a entrevistar algumas destas pessoas que andavam numa boa vaela, não é? Digamos assim, e então perguntaram, e eu lembro-me da resposta de um indivíduo, uns seus 70 anos, e perguntaram, mas você não tem medo da SIDA? E ele disse, medo do quê? Tenho 70 e tal anos, com as medicações que agora há, que é que mesmo que eu apanhe, fico com 10 anos de vida? Olha! E eu comecei a pensar, olha, coisa extraordinária. Mas esta, no fundo, era a motivação. Por isso, está coisas que... uma das coisas que eu gosto em termos de marketing digital é que se consegue observar mais comportamentos do que perguntar. Normalmente, em marketing tradicional, a pessoa tem que fazer focus groups e perguntar e coisas desse estilo. E as pessoas... É um bocado como no Dr. House. As pessoas têm tendência a mentir. Umas vezes porque mentem porque não sabem, e outras vezes mentem porque não querem dizer a realidade. E não querem assumir aquilo que fazem, porque não é muito socialmente aceito, etc. Isto pode-se ver, se quiseram, fazendo uma transposição, pode-se ver para a política, não é? Normalmente, os partidos de extremos têm menos votação em sondagem do que têm votação em urna. Porquê? Porque as pessoas têm mais dificuldade, mesmo em sondagem, à boca da urna, têm mais dificuldade em assumir uma posição de extremo. Okay? Por isso é que dá assim surpresas, não é? O Brexit, o Trump, porquê? Não é? Porque é mais difícil as pessoas assumirem posições de extremo. E por isso eu acho que esse receio vai acontecer. Eu conheço pessoas com abaixo é assim... Eu vi famílias, e o aeroporto de Istambul é um bom aeroporto porque é um cruzamento de país, em que as pessoas não iam de máscara, iam de máscara, de viseira e vestidas como se estivessem a entrar num filme de ficção científica, ok? Eu via assim as famílias e pensava, ok, eu com a minha mascarinha, ok? Pronto, isto deve estar complicado, porque... Pronto, alguns de vocês lembram-se bem o filme do ET, não é? Em que aparece lá os tipos que vão apanhar o ET, pronto, é igualzinho, está vestido de forma igual. Sim, Gorete, diga, está aí... Gorete, Não, duas... não é preciso ir a Istambul, está bem? A minha dentista comportou-se assim, inclusivamente comprou uma máquina de iodos não sei das quantas, ou de ozono, ou de não sei o quê, e desinfetava tudo em ozono, está bem? Pronto. E o outro exemplo que estava a dar também da mortalidade e dos idosos em Espanha, uma das minhas grandes dificuldades durante a pandemia foi controlar a minha mãe, como muitos de nós, não é? Sendo que a minha mãe tem uma doença degenerativa complexa e já devia estar morta há pelo menos 20 anos e, portanto, o que ela me respondeu a certa altura para mim foi: oh filha, eu já devo 20 anos ao caixão, deixa-me lá dar beijos aos meus netos, se faz favor. Pronto, por isso há um pouco de tudo. E eu acredito que quando mudar a percepção, porque ela há de mudar, mais tarde ou mais cedo, eu tenho sempre esta imagem que é, que se vê em muitos vídeos, que abre-se a porta do galinheiro e saem as galinhas a correr. Eu acho que é isso que nós vamos ter. Sim, João. Eu gostaria só em sentido de complemento, porque percebo que o que a Gorete, portanto, as preocupações que transmitiu, entendo bem,
realmente aqui portanto, na parte do turismo hoteleiro há essas preocupações, mas eu tento que realmente isto, portanto, é adaptação, porque todos os dias se divorciam pessoas, todos os dias se casam pessoas, portanto, todos os dias nascem pessoas, todos os dias morrem pessoas. Portanto, isto é mesmo uma questão de adaptação, vamos ter que lidar com isto não vai desaparecer, portanto, tão cedo, e há que encarar de forma, digamos, menos pessimista, porque na realidade não é o pessimismo que vai deixar de desaparecer. Temos que nos socorrer de realmente ditas, digamos, artimanhas para conquistar se calhar aquele público mais audaz que não tem medo de continuar a frequentar os hotéis e de continuar, portanto, digamos, a viver experiências, e acho que isto já ficou aqui bem patente, que realmente as pessoas neste momento, derivado a terem a percepção que a vida é curta, querem realmente experienciar coisas novas que nunca fizeram. Portanto, há quem está do lado de tentar captar essas pessoas, tentar, portanto, arranjar forma de as agarrar, no fundo, para minimizar um bocadinho o que toda a gente sentiu, que foi realmente a baixa no fluxo de entradas e saídas de pessoas nos hotéis. Portanto, era isso que eu queria partilhar convosco. Obrigado, João. Há mais alguém que queira ou perguntar ou partilhar uma experiência? Talvez Filipe, como tu tens viajado, conheces um lugar do mundo mais ou menos inteiro, qual é a tua ideia a nível do desenvolvimento do digital, do mundo digital? Quais são países muito desenvolvidos ou mais desenvolvidos que outros? Qual é a tua noção? O mais desenvolvido normalmente é aquele que não aparece nos noticiários. Nós temos uma percepção que Silicon Valley é o centro da economia digital. Não é. Lá está, é uma questão de percepção. O centro é a China já. A China tem um elevadíssimo nível de digitalização. Eu vou-vos dar um exemplo, eu poderia-vos dar mais, mas eu vou-vos dar um exemplo. Vocês, numa rua na China, encontram alguém a vender uma sopa ou a pedir dinheiro ou a tocar um instrumento e não vêm com um boné à frente à espera da moedinha. Ele tem um QR Code pendurado. Ou tem a bancazinha com um QR Code. Porquê? Porque os pagamentos, isto já antes da pandemia, os pagamentos são todos feitos através de QR Code. Os Alipay. Doutor, permita-me interromper, mas também podemos ir à Angola e no meio do trânsito andam lá a vender cintos e papel higiênico e fardas e com os TPAs sempre prontos para pagar, está bem? Portanto, tecnologia, se formos por aí... Sim, mas tem que pagar um TPA. Aqui é um papel. Aqui é um papel. Todas as no meio do nada, imagine no IC19, no meio do nada, haver vendas e TPAs a funcionar. Mas com o papelinho ainda é o último nível, não é? Não há dependências de eletricidade, não há nada, é direto. E realmente a digitalização na China, nós estamos a assistir que as maiores empresas, por exemplo, não há a percepção que a Alibaba é 3 vezes maior do que a Amazon. Se nós pensarmos, a grande empresa de comércio eletrónico, a Amazon. Não, a Alibaba, 3 vezes maior. 3 vezes maior. E pensem o seguinte, o seu grande mercado ainda é a China. Quando começar a espraiar-se, a Amazon já tem, excepto a China. Quando o Alibaba começar a espraiar-se a sério e outras empresas como essas, nós temos uma componente de digitalização imensa. E mais, o grande desígnio da China é ganhar a corrida da inteligência artificial. E eu não vou estar a dar uma grande explicação, mas toda uma infraestrutura está montada para ganha essa batalha pela China. E é inevitável, não é uma questão que eventualmente, não, é inevitável, porque as condições que têm à partida são ideais para ganharem essa batalha. Mesmo marcas de robôs que já adquiriram na Europa, na Alemanha, não é?
a marca mais reputada de robôs é chinesa. É que a China já não é a loja do chinês. Aquilo que nós compramos nas lojas dos chineses é feito em fábricas chinesas no Vietnã, no Camboja, na Etiópia. A Etiópia é, digamos assim, a China da África neste momento. Sim, João. João, last not least. Dr. Filipe, eu gostava de saber a sua opinião relativamente e ao encontro daquilo que está a falar relativamente, portanto, a essa dedicação para a tecnologia, porque eu sinto que nós, portugueses, temos um déficit enorme no que à tecnologia diz respeito, que é neste sentido, nós somos muito bons, eu entendo assim, na ótica do utilizador. Ou seja, somos muito bons a utilizar as ferramentas todas, aprendemos rápido, portanto, se calhar isso tem a ver também um bocadinho com o espírito latino, mas de facto temos essa facilidade. Agora, o problema que eu vejo aí vejo outros países, portanto, que estão no back office, ou seja, não é front office. O que é que eu quero dizer? Eles neste momento estão a construir e a criar as patentes todas, eles é que dominam, ou seja, eles é que fazem a criação dos aparelhos e depois, digamos que populações como a nossa, somos consumidores e utilizadores. Ou seja, não conseguimos inverter e dar aquele salto do passar de simples utilizadores a determinar um bocadinho e digamos, a ir buscar um bocadinho da fatia do bolo, a evoluir nesse sentido. Eu gostava de saber a sua opinião sobre se é que tem havido um trabalho até, se calhar, a nível do marketing, de, digamos, direcionar e impulsionar um bocadinho, digamos, as áreas mais vocacionadas da própria tecnologia, com incentivos. Se o Estado, inclusive, tem dado incentivos suficientes, as próprias universidades se têm incentivado no desenvolvimento e, portanto, a incidir sobre, de facto, essa transformação que eu penso que realmente é necessária. João, eu vou começar, eu gosto de, às vezes, deitar assim um bocado a acha para a fogueira. Eu vou começar pela questão do Estado. Eu acho que eu tenho uma opinião quando eu vejo iniciativas estatais para o empreendedorismo, para apoiar as startups e coisas desse estilo, é um bocadinho, aí volta a ser um bocadinho cínico. Eu acho que a grande ajuda que o Estado podia dar em Portugal era sair da frente. Porque com políticas fiscais estranhíssimas, olha, eu vou-lhe dar um exemplo. Eu estive agora na Arábia Saudita e começou a pensar, a Arábia Saudita, aquele país retrógrado e não sei o quê. Em termos de digitalização, atenção, estamos a falar de realidades de uma cidade como Riad ou Jeddah, okay, que são as principais cidades da Arábia Saudita. Temos de comércio eletrónico super desenvolvido. Em termos de tudo o que tem a ver, até mesmo pagamentos, etc. Inclusive, tinha uma app que eu tinha que mostrar, isto é, a lógica do certificado digital lá através da app, e a questão é que, sendo um governo também totalitário, fazem uma coisa muito engraçada, é que, por exemplo, se a pessoa não paga uma multa, retiram-lhe o estatuto na app. E então, deixa de poder ir a restaurantes, deixa de poder viajar, enquanto não pagar a multa. Pronto, são coisas... Mas isto tudo tem a ver com... Por isso é que eu estou a dizer, os regimes totalitários, curiosamente, têm uma vantagem adicional em termos do digital, porque não tem esta preocupação de proteção de dados. Okay? Porque as regras que foram criadas na Europa são muito engraçadas e nós achamos espetáculo e não sei o quê, mas quando estamos do lado da empresa percebemos o drama de tentar ter um diálogo normal com o cliente. Okay? É uma coisa tão simples, isto é, porque na prática não há empresa na Europa que não esteja a incumprir o famoso Regulamento Geral de Proteção de Dados. De alguma forma, porque lá deve haver um vendedor que tem uma lista dos seus clientes com o e-mail e com o telefone. Pronto, já está.
se essa lista tem dados que são sensíveis, e pronto, e não está registado, e pronto, isso é uma complicação. Por isso, aí temos esse problema. E na Arábia Saudita, por exemplo, o imposto sobre rendimento de pessoas coletivas é de 5%. 5%. Que é, pronto, é a mesma lógica que é a do Dubai. Porquê? Porque eles estão numa política que eu não vou estar a explicar na totalidade, mas se quisermos, eles não querem que entre dinheiro na Arábia Saudita, querem que entre talento. E eu acho que essa é uma das coisas que nós não estamos a ver neste mundo, é que a grande competição dos países mais desenvolvidos não vai ser por dinheiro, vai ser por talento. E, por exemplo, agora temos uma legislação de teletrabalho que eu acho absolutamente absurda, não tem outro nome, porque foi criada na lógica espero que não ofenda ninguém aqui, mas é do funcionário público, que foi aquele que fez a legislação. Aliás, eu acho que aquilo até foi pior, é de sindicalista de funcionário público, que ainda é pior. Que é alguém que já a única profissão que tem há anos é ser sindicalista. E nesse sentido, o que cria é que, por exemplo, se eu quero estar em Portugal e trabalhar para o mundo, através, por exemplo, pode ser uma empresa portuguesa, é mais complicado. Por isso é mais fácil eu ater-me regras de outros países do que cá. O que quer dizer que, se calhar, vamos passar a ter imigração laboral de pessoas que estão cá. Porque é mais fácil. E uma empresa, para se instalar cá e pensar assim, eu vou ter pessoas em teletrabalho, não vou instalar em Portugal. Eu instalo-me em Badajoz, se for preciso, e posso tê-los a trabalhar em Portugal. Porque assim estou sob a legislação espanhola, que não é este absurdo. E as nossas concorrências são este tipo de legislações, de incentivos fiscais e desincentivos, que no nosso caso é isso. Por isso, já agora, em termos de utilizadores, o que eu tenho encontrado pelo mundo fora é que somos mais ou menos todos iguais. Isto é, temos as melhores ferramentas digitais ao nosso dispor, toda a gente quer ter o iPhone não sei quanto, o 13, o 14, o 15, o 20, quer ter o software super evoluído, utiliza, todos são utilizadores de Zooms e etc., mas depois, e já agora vou fazer o que se diz na gíria, não é? Vou fazer uma passagem. O Michel estava a falar dos livros. Eu fiz este livro justamente, que é o livro que o Michel estava a falar, porque eu acabei por descobrir que a maior parte das pessoas tem as ferramentas mais evoluídas que já alguma vez foram produzidas e acessíveis, têm todos os Google Drives, os Zooms, etc., mas não se utiliza nem 10% do seu potencial. E então eu decidi fazer um livro que é só de dicas. E então, já agora, como fazer essas dicas? Eu posso-vos mostrar que vocês vão encontrar, ok, estão a ver os códigos QR a aparecer. Porquê? Porque eu só explico o que é que podem fazer e depois podem ver o tutorial respectivo num vídeo do YouTube feito por um especialista nesse software, estão a ver? Há QR codes por todos os lados. Porque podem estar a ler o livro e a ver o vídeo ao mesmo tempo. Dizem assim, isto interessa, deixa cá ver como é que se faz. E podem ver passo a passo como é que se faz. Eu acho que este é um campo que falta muito, é nós olharmos para a tecnologia e pensarmos como é que nós podemos simplificar a nossa vida. Por isso é que o meu livro se chama Simplifique-se, Guia do Preguiçoso Produtivo. Porque nós podemos ser mais preguiçosos. Eu falo da minha própria experiência. O Michel estava a dizer, eu ando aí pelo mundo. Eu tenho trabalhado em mais de 50 países. Eu utilizo a tecnologia, tento utilizar sempre da forma mais inteligente. Estou sempre à procura de outra forma de ser mais produtivo, mais rápido e, por que não, mais feliz. Porque se uma pessoa faz mais com menos esforço, e às vezes até as pessoas pensam que eu pareço uma espécie de um feiticeiro, não é? Porque faço umas coisas assim extraordinárias, que às vezes têm a ver com aquilo que uma pessoa faz em horas, eu faço em segundos. E isso é feitiçaria, não é? E então pensei, por que não? Pronto, olha, estão-me sempre a perguntar como é que eu faço, olha, faço um livro de como é que eu faço. Porque durante a pandemia, repentinamente, eu antes fazia muitas reuniões online,
tentava fazer ainda mais e as pessoas diziam, não, tem que ser presencial e tal. E eu sabia que eu, para uma reunião presencial, do sumo 20 minutos, eu se calhar tinha que perder 3 horas em deslocações, em esperar, em conversa da treta para dar tempo a que as pessoas vão chegando e coisas desse estilo. Já em 2005 orientou-me na tese com o Skype, quase ninguém usava. Por isso, o Michel é a minha testemunha que eu não sou, digamos assim, um novo cristão digital. Não. Já ando no digital a virar frangos desde 1997. Sim, Sérgio. Sérgio, né? Ora, muito boa noite a todos. Boa noite a todos e antes de mais nada agradecer ao nosso ilustre orador, ao Dr. Filipe Carreira, por estar aqui entre nós. É um prazer em nome da direção da Escola Superior de Tecnologia do Mar e também como coordenador do mestrado em Turismo e Ambiente, manifestar aqui os nossos agradecimentos institucionais pela sua presença. E as conversas normalmente são como as cerejas, sobretudo quando os temas são apaixonantes, não é? As conversas vão por ali fora e daqui a pouco estamos em várias ramificações de uma temática que de facto é muito complexa e muito multifacetada. Resumindo e complicando, como alguém diria, não é? Eu apetece-me dizer assim, quando se fala de turistas pandémicos, eu gostava de deixar esta nota, não só para os mestrandos em Turismo e Ambiente que estão aqui connosco, mas hipoteticamente para outros que estejam interessados também em resgatar esta temática, que tem a ver com aquilo que são as tendências notórias do turismo desta altura que estamos a viver. Nós temos uma tendência macro, se quiser, uma tendência macroeconómica, porque desde logo, por exemplo, ao nível dos efeitos na balança de pagamentos dos respectivos Estados, nós vemos que o turismo interno está a ter, de facto, uma prevalência superior àquilo que é o turismo chamado turismo de exportação ou de importação. Não é? Portanto, desde logo, a vantagem de incrementarmos a economia interna dos países, que é o que está a acontecer muito em Portugal, fazendo jus àquele velho slogan de viagem para fora, cá dentro, não é? Que já veio desde os tempos do turismo de Portugal. Depois, há aqui uma questão que tem a ver, no fundo, indo ao encontro também dessa visão, tem a ver com aquela expectativa que, digamos, é preconizada tanto pela Organização Mundial de Turismo como pela própria Unesco, que tem a ver justamente com o turismo de pequena dimensão, o turismo de aldeia, por exemplo, o turismo de interior. Ou seja, o turismo assente nos valores da sustentabilidade e afastado do paradigma do turismo de massas. Aliás, o turismo de massas na Europa já não cresce mais, já cresceu tudo o que tinha para crescer e, portanto, Portugal não é a exceção. Em Portugal o que está a passar é um pouco isto. Portanto, há uma margem de crescimento para aquele que é justamente o turismo de interior, o turismo alternativo, o turismo virado para os valores ecológicos e da sustentabilidade, que por seu turno também são justamente ofertas turísticas que entroncam nesta perspectiva de não haver um turismo de massas, de perigo pandémico, de muita interação, mas antes um turista mais intimista, um turismo mais vocacionado para um certo controlo na propagação de relações pessoais, de relações interpessoais. Portanto, era esta nota que eu gostava de deixar, porque muitas vezes pensa-se na pandemia como um bicho de 7 cabeças para o turismo, mas a pandemia é também, como diriam os orientais, se calhar em tempo de crise há também uma oportunidade, não é? E esta oportunidade tem justamente a ver com este turismo de pequena dimensão, que aliás vai ao encontro dos novos paradigmas da experiência turística, porque a experiência é tanto mais intensa quanto nós interagimos em contextos alternativos, em contextos diferenciados, que não são nem nada que se pareça com o turismo de massas, que é aquilo que a pandemia quer evitar. Portanto, parece-me que há aqui uma oportunidade e eu gostava de deixar esta linha de reflexão também para os nossos mestrandos em Turismo e Ambiente, porque eles sabem que têm que fazer um relatório e de certeza que vão aproveitar muito desta palestra do nosso ilustre orador, mas eu gostava que eles fizessem uma reflexão crítica, fazendo também uma incursão
nesta perspectiva de oportunidade que surge para a atividade turística. Muito obrigado, é isto que eu gostava de referir. Obrigado, Sérgio. E mais uma vez os nossos agradecimentos por Agradeço. este momento. Vendo o Filipe de volta, né? Eu peço desculpa, que se calhar também me alonguei aqui um bocado mais também nas respostas, por causa da questão das cerejas. Isso faz parte do entusiasmo, quando estamos entusiasmados, isso é normal, e aliás são temas tão complexos e tão abrangentes que nós, sem darmos por ela, estamos a falar em matérias colaterais muito interessantes também, não é? É inevitável. Obrigado, Sérgio, por essa deixa, e quero agradecer em primeiro lugar ao nosso orador, né, Filipe? Mais uma vez, obrigado. Foi difícil arranjar uma data para ir no tema, mas conseguimos. Mesmo o link também está com problema. Vamos ver se a gravação funciona. Filipe, tu partilhas comigo o PowerPoint? Mandas-me depois o PowerPoint? Sim. Para partilhar com Apesar que é alunos. fundamentalmente fotografias. Por isso. Claro. Mesmo assim é sempre um estímulo. Eu espero que a gravação funcione depois, eu mando ao colega. E espero um dia desses também voltares à escola. Com gosto. Eu propus logo à distância, tendo em conta ainda as dificuldades e mesmo a deslocação. Assim é mais provável também teres conseguido. E inclusive os alunos também, que alguns trabalham, por isso também a gravação pode servir como suporte. Obrigado pela vossa participação e assistência. E até breve. E um bom jantar a todos. Obrigado. Merci. Obrigado. Obrigado. Tchau, Filipe. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, Filipe. Nada.